E se eu te dissesse que existe uma tecnologia de investimento imobiliário em renda fixa que rendeu 18% ao ano, que você pode começar a investir ainda hoje pelo seu celular? Provavelmente a primeira coisa que você iria me perguntar é: tá, mas será que vale a pena? Então no vídeo de hoje eu vou explicar como foi a minha experiência com a Inco nos últimos anos e se para mim valeu a pena ou não. Então vamos ao vídeo. Olá pessoa, você está no Evolução Tecnológica, canal para te ajudar a evoluir. Aqui quem fala é o Bruno Barros. Se você está chegando agora, considere se inscrever para ficar por dentro de dicas e novidades da nova era que estamos em. Então eu gravei um vídeo falando sobre a Inco alguns anos atrás e estou aqui de volta para falar como foi a minha experiência e se eu acredito que valeu a pena para mim ou não. Então só para retomar, como que funciona a Inco? Então a Inco é uma plataforma, uma tecnologia onde a partir do seu celular você pode fazer investimentos, basicamente emprestando dinheiro para empresas, principalmente do setor imobiliário, onde elas realizam um projeto e após um certo período elas pagam de volta esse valor acrescido de juros. Tudo isso utilizando a plataforma da Inco, que é uma intermediadora entre essas duas pontas, entre você, que está investindo o dinheiro nesse projeto, e a empresa que está captando recurso, que futuramente, após a realização desse projeto, vai poder te pagar novamente com os juros. E aí, falando um pouquinho mais dessa minha experiência com a Inco, eu comecei a investir com a Inco entre 2020 e 2021 e fui fazendo sempre alguns poucos investimentos, sempre colocando valores baixos, mas eu fazia isso naquela época todos os meses. Então, sempre tinha um pouquinho ali para ir colocando. Ao todo, eu já fiz mais de 50 investimentos com a Inco, né? Então, sempre recebia ali um pouquinho do investimento e aí refazia esse investimento. Com o tempo, eu fui pegando esse valor, né? Fui tirando, principalmente para investir em outros projetos. Mas uma coisa que eu percebi é que, dentro desse período, nesses mais de 50 investimentos que eu já realizei, apenas 2 deles eu tive problemas. E, inclusive, desses que deram problema, um ponto que eu achei muito legal da Inco foi a questão da transparência. Porque quando existe um problema em algum desses investimentos, ela entra com um pedido de ação judicial coletiva. E eles sempre vão informando por e-mail, né, o que está acontecendo, o que eles fizeram, o que deu de resultado daquela ação. Então é uma forma bem interessante que eu acho deles fazerem uma forma de transparência mesmo com as pessoas que acreditam na plataforma. E aí, para você que está pensando em investir na Inco, de forma super resumida, existem basicamente 2 tipos de modalidades. A primeira delas é o bullet. Como que funciona? Você basicamente vai investir lá um dinheiro, vamos dizer que você coloque lá R$100 e esse investimento seja de 2 anos. Você só vai receber esse dinheiro acrescido dos juros no final do período. Então, só depois dos 2 anos você vai ter esse dinheiro mais os juros. A outra modalidade são as parcelas amortizadas, onde você todo mês vai recebendo um pedacinho desse dinheiro que você investiu. Então, por exemplo, se você colocou lá R$500, todo mês você vai ali recebendo um pedacinho daquele investimento mais os juros que você vai receber. E aí, ambas as modalidades têm suas vantagens e desvantagens também. Uma das coisas muito relevantes que você tem que levar em consideração é a questão do próprio imposto. Então, no caso da Inco, os impostos são relativos à renda fixa. Ou seja, se você escolher a modalidade do bullet, a vantagem é que você vai ter uma otimização no seu imposto que você vai pagar, né? Então você vai pagar o imposto só no final do período. Já caso você escolha a parcela amortizada, existe uma tabela regressiva de imposto de renda, onde após um certo período, a alíquota que você vai pagando vai reduzindo um pouquinho. O que é interessante é que você não precisa ficar se preocupando em todo mês, sei lá, emitir uma DARF ou fazer exatamente um controle muito rigoroso específico sobre isso, porque na própria Inco ele já chega abatido desse imposto. Isso não significa que você não tem que declarar no imposto de renda, tá? Todos os investimentos você precisa declarar no imposto de renda. E aí uma outra coisa que eu gostei bastante de ter investido na Inco é a questão da praticidade, porque você, apenas pelo seu celular, você já consegue fazer todo o processo. Você baixa o aplicativo, já faz a transferência, já escolhe ali o investimento que você vai fazer, e aí quando vai dando o mês ali de você receber, você pode já sacar esse valor de volta para sua conta. Então é uma coisa que eu achei bem interessante. Mas, como nem tudo são flores, vale reforçar que, apesar de ser um investimento em renda fixa, é sim um investimento de risco. Então existe o risco de dar problema. No meu caso, dessas 50 que eu investi, 2 deram problema. E aí até por isso tem a importância de você diversificar sempre. Imagina só, se eu tivesse investido só em uma e tivesse sido exatamente na que deu problema, para mim teria sido como se fosse 100% todos os investimentos teriam dado problema. Como eu fui investindo em vários, aí quando eu recebia, eu colocava de novo, reinvestia, isso fez com que eu fosse mitigando o risco. Então, como estava diversificado, mesmo se desse problema em um, não iria afetar o todo. E aí uma outra coisa que vale a pena reforçar aqui para você lembrar, esses investimentos, em sua maioria, eles estão atrelados ao mercado imobiliário. Então existe um risco sistêmico envolvido. O que isso significa? Como são várias construtoras, incorporadoras, caso ocorra, por exemplo, uma mudança na legislação, caso ocorra um aumento muito repentino na taxa de juros que possa prejudicar, ou algum problema mesmo em bancos para liberar esses financiamentos, qualquer questão que possa prejudicar o setor imobiliário como um todo,
basicamente todas as empresas podem ter problemas lá na frente. Então, até por isso que é importante diversificar também entre setores, ou seja, não colocar só numa plataforma, não colocar só na Inclo, enfim, tem sempre isso em mente. E aí, tendo em vista todos esses pontos, vamos agora para a questão, tá? Mas será que valeu a pena para mim? E aí, para responder isso, vamos fazer aqui uma simulação. Eu estou direto no site da Inclo fazendo uma simulação e aqui eu estou simulando o valor de investimento de R$10.000, ou seja, vamos dizer que eu diversifiquei aqui, coloquei vários investimentos, ao todo eu investi 10 mil. Um prazo de retorno desejado de 24 meses, ou seja, 2 anos. E aqui eu coloco esse prazo exatamente para dar uma otimizada na questão da tributação. E aí aqui vamos fazer uma comparação de qual seria o valor bruto, ou seja, desconsiderando o IR de cada um desses casos. Então, na Inclo, no final desses 2 anos, teríamos R$14.300 praticamente. No CDI, basicamente, 12.300. Na poupança, 11.300. Aí vamos lá. No caso dos meus investimentos que eu fiz aqui na Inclo, fiz mais de 50 investimentos, sendo que só 2 deles deram algum problema. Então, aqui estamos falando de uma taxa de pouco menos de 4%. Então, aqui temos um investimento de 10 mil. Então, 10 mil, 4% de 10 mil, estamos falando de R$400. Ou seja, se desse valor aqui eu considerasse que na Inclo eu iria perder esses R$400, na verdade um pouco mais até, né, por conta da taxa, que eu também não iria ganhar, eu teria de retorno um pouco mais de 13 mil, o que ainda assim ficaria acima do CDI e muito acima da poupança ainda assim. Olhando apenas pelo critério financeiro, ainda assim valeu a pena. E aproveitando que estamos na Inclo, vou mostrar também algumas outras coisas que nós temos. Uma delas é o programa de indicação. Então, se você indica uma pessoa na primeira indicação, você recebe 1%, e a pessoa também recebe 1% em todas as indicações. Então, isso é uma forma bem interessante de que ambos possam ganhar. E uma outra coisa que eu acho muito legal na Inclo é a newsletter deles, onde eles toda semana mandam algumas informações bem legais falando sobre investimentos, e não necessariamente apenas investimentos sobre eles. Então, trazendo aqui um exemplo de uma das newsletters. Então, eles colocaram aqui um e-mail falando sobre um guia prático para reorganizar suas finanças, passo a passo para começar, investindo com pouco, estratégia de investimento a partir de R$100, aprenda a usar o cashback para beneficiar sua saúde financeira. Enfim, eles sempre mandam esse tipo de newsletter que eu acho bem legal, tem um conteúdo super relevante. Então, tendo visto essa simulação, deu para perceber que para mim valeu a pena, mas isso depende da realidade de cada um. Um outro ponto que vale reforçar é que eu não coloquei todos os meus investimentos na Inclo, eu coloquei um pedaço bem pequeno, que era sempre um valor que não necessariamente iria impactar no dia a dia caso desse algum problema. Então, sempre leve isso em consideração. Nunca coloque todo o seu dinheiro em um único investimento, porque existe um risco gigantesco de dar problema. Legal, então, tendo em vista como foi a minha experiência, você tem que levar agora em consideração se vale a pena também para você. E caso você entenda que vale a pena, eu vou deixar aqui abaixo na descrição e um comentário fixado também, um link para caso você tenha interesse, você possa também se cadastrar, ter algum benefício assim que você realizar o seu cadastro, que pode ser 1%. E o mais importante de tudo isso é não esquecer de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas essas novidades que estão acontecendo, porque essas tecnologias estão revolucionando o mundo que nós conhecemos. Inclusive uma que está crescendo muito é a inteligência artificial. Então eu vou deixar até um vídeo para você assistir, falando um pouco mais sobre como que a inteligência artificial está revolucionando de fato o nosso mundo. Então vai lá e nos vemos no próximo vídeo.